nobre vereadora, doutora Thelma Gobi, neste momento presidindo aí a sessão legislativa. Perdão. Eu gostaria de iniciar minha fala de hoje cumprimentando as pessoas que estão na galeria desta casa, cumprimentando a todos os vereadores, a senhora vereadora, a toda a imprensa que acompanha sempre as sessões nas segundas-feiras, a todos os servidores dessa casa, e aos munícipes que nos ouvem pela Rádio Ouro Verde, nos ouvem pela Rádio Câmara, nos assistem pela TV Prevê e nos assistem pela TV Câmara e também pela internet. Eu gostaria, nessa tarde, de deixar registrado o nosso repúdio a 2 casos de agressão que aconteceu na nossa cidade na semana passada, que um diz respeito a um árbitro da Liga Bauruense de Futebol Amador, que foi brutalmente espancado por jogadores aqui na nossa cidade. A gente pede que existe aí uma atenção dos dirigentes desse campeonato e que tome aí uma atitude enérgica para que fatos como esse não se repitam na nossa cidade. E o segundo caso é uma transexual que foi encontrada agredida lá no Santo de Virgens, que continua isso na quinta-feira e continua sedada no hospital de base, ainda correndo risco de morte. A gente espera que não, tem uma pequena evolução, mas ela continua ali sedada. Então fica aqui registrado 2 casos de agressões na nossa cidade, a gente está acompanhando de perto, deixar registrado o nosso agradecimento a todos os servidores do hospital de base que têm tentado salvar a vida dessa transexual, que é uma pessoa que geralmente não existe para a sociedade e que nós, com o nosso trabalho da defesa dos direitos humanos, estamos acompanhando, estamos do lado dela. O segundo assunto que eu gostaria de falar é a respeito das dívidas dos grandes devedores de água e esgoto da cidade de Bauru. Eu não assinei a SEI, eu votei para que se desse mais prazo para que fosse nomeado o relator, até por entender que é uma questão de direito, né? E naquele momento, tem 2 situações que eu gostaria de deixar registrado às pessoas que nos cobraram, por que o vereador Marquinho não assinou a SEI para investigar os grandes devedores. Número 1, eu participei de uma conversa quando houve o corte de água de um dos condomínios Minha Casa Minha Vida, vou citar aqui os 3 Américas, que tem um parcelamento junto ao DAI no valor de R$ 79.332,67. O primeiro acordo foi feito dia 6/9 de 14, e o 5º acordo foi feito dia 12/5 de 2015, e mesmo assim as pessoas estão com dificuldade. A gente sabe que as pessoas que se mudaram para o condomínio Minha Casa Minha Vida, muitos deles não tinham o hábito de pagar um condomínio, muitas pessoas desconhecem, né, da sua obrigação de pagar o condomínio, e aí houve o corte de água nesse residencial. Na época, a gente, sim, pediu para que fosse olhado com carinho, porque como que a gente ia deixar tantas pessoas sem água? Então, houve aí um acordo e, novamente, um parcelamento. Esse é o primeiro ponto da minha dúvida de quando a gente fala de grandes devedores no município. Um segundo assunto é a questão de que foi amplamente divulgada pela imprensa, de que esses devedores, na verdade, Milton Sardim, eles são devedores de esgoto e não de água, por isso que o presidente não faz o corte da água, porque são pessoas que teriam poços artesianos e que a dívida não é dívida de água, e sim a dívida do esgoto, e que, por uma falta da medição de quanto de esgoto está sendo despejado na rede coletora de esgoto da nossa cidade, existe uma discussão, parece que inclusive na justiça, que esses grandes devedores falam que, na verdade, o valor que o DAI está cobrando não é o valor real, vereador Moisés. Eu gostaria de chamar uma primeira imagem da TV Câmara, por favor, que eu estive hoje no Santos Dumont. Isso daí é uma imagem de uma fossa da casa de um cidadão, acabou ali de dar a descarga, e olha só a situação da fossa, vazando tudo, e ali crianças brincando, né?
Então, é um bairro que ainda o saneamento básico não chegou, tá? É uma situação bastante triste, porque quando a gente fala de esgoto, nós estamos falando de saúde também. Então, são famílias que aguardam há muito tempo a instalação da rede coletora de esgoto, e a gente sabe das dificuldades financeiras da autarquia, que muitas vezes é o que impede de chegar essas melhorias para esses munícipes mais carentes. Eu vou chamar uma segunda imagem para vocês, que eu pediria para a TV Câmara soltar. Enquanto isso, eu vou falando. Não sei se os senhores vereadores ou a senhora vereadora já ouviu falar neste equipamento. Chama calha partial. O que é uma calha partial? Nada mais é do que um equipamento que pode ser instalado aí na saída do esgoto de cada empresa e ser computado, vereador Segala, quanto é despejado por essa empresa de esgoto na rede coletora de esgoto. Ou seja, é possível sim se medir quanto de esgoto é lançado na rede coletora de esgoto por essas pessoas, por esses grandes devedores que tem na cidade de Bauru, que alegam que desconhecem quanto realmente tem que pagar para o DAE, porque não tem como calcular quanto de esgoto que essa empresa estaria despejando na rede coletora de esgoto. Então, eu queria deixar registrado aqui que todas as pessoas que, quando recebem em casa uma conta de água de R$30, por exemplo, paga mais R$30 pelo uso do esgoto. Então, a conta não é mais R$30, ela passa para R$60. Ali vocês estão vendo o equipamento dessa calha partial, que mede, né, quanto que de esgoto que está sendo despejado aí na rede coletora de esgoto. Então, veja bem, nós estamos falando aqui de munícipes que estão pagando a conta da água, estão pagando a conta do esgoto e estão pagando o fundo de tratamento de esgoto. E nós estamos falando de grandes devedores que usam do argumento de que não sabe quanto que se despeja na rede coletora de esgoto para não efetuar o seu pagamento de água e esgoto ao departamento de água da nossa cidade. Nós sabemos da situação financeira que o DAE passa, e o município não pode, de maneira nenhuma, abrir mão de nenhum centavo, né? Então, eu não sei qual vai ser o desfecho dessa situação. Quero deixar aqui registrado que hoje, até que me convença do contrário, estou disposto a assinar a SEI, os 9 votos, e votar sim pela instalação da SEI, vereador Moisés, assim que entrar nessa casa. Então, era esse registro que eu queria deixar. Me convençam que o contrário do que eu falei. A partir do momento que eu fui estudar e vi que havia sim uma forma de se medir o esgoto, eu entendo que esses grandes devedores, Fábio Manfrinato, deveriam estar pagando por esta conta. Eu não sei se estarei aqui na próxima legislatura, mas eu quero deixar registrado, não sei se Deus permitirá que nós estaremos aqui, continuando debatendo os assuntos da nossa cidade, mas eu quero deixar registrado, sair no final dessa legislatura de cabeça limpa daqui dessa Câmara Municipal, andar nas ruas, olhar nos olhos das pessoas e falar para essas pessoas que mesmo que eu não consegui, vereador Segala, eu quero deixar registrado que eu vou falar para elas, eu tentei, mesmo que eu não tenha atingido o objetivo, eu quero andar de cabeça erguida e falar que eu tentei. Me honra com a parte, vereador Roque Ferreira. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por assumir publicamente que assinaria a SEI. E o verbo está bem colocado porque está no condicional. Mas nós temos que registrar, vereador Marcos, que na sessão passada foi feita uma manobra aqui nessa casa. Uma manobra que estuprou o regimento, porque tinha que ser votado nessa casa o parecer em plenário. E o parecer não foi feito. Infelizmente, essa manobra dá ao relator 12 dias de prazo para falar sobre algo que qualquer criança semi-alfabetizada falaria.
As razões que levaram a ser feita essa manobra articulada por um triunvirato que estava aqui nessa casa, eu acho que a maioria da população sabe. Mas se o voto de Vossa Excelência, segunda-feira passada, tivesse sido para que a gente desse o voto aqui em plenário, nós teríamos avançado por outro caminho. Mas, mesmo dessa forma, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência. Eu agradeço a sua parte, vereador. Eu, na condição de entender que o relator tem que ter seu tempo e o seu prazo para indicar aí o membro que vai discutir, essa foi o motivo da minha votação. E eu digo da questão de assinaria, porque eu não posso assinar hoje, porque o projeto está com o relator. Eu tenho que aguardar o projeto voltar para que eu coloque lá a minha assinatura. Temos aí 9 assinaturas e 9 votos para a instauração desta SEI. Muito obrigado, nobre presidente, vereadora doutora Thelma.